Saudações tricolores a todos vocês. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Sinto muito, eu nunca falo aqui de time de futebol. Eu sei que o Altamira é palmeirense, foi desclassificado por nós, tricolores, da Copa do Brasil. E o Altamiro fica todo feliz. Olha, foi um jogão ontem. Você assistiu, Altamiro? Assisti. Salve o tricolor paulista! Que golaço do Nestor, você viu aquilo? Incrível, né? Pegou na veia, tudo na veia ali. Olha, gente. Eu fiquei na dúvida, tudo bem, Conde? Eu fiquei na dúvida no jogo, porque, pela lógica, um palmeirense geralmente, um corintiano, um São Paulino, geralmente torce pelo time que fica mais longe. No caso, seria o Flamengo. Porque para não aguentar um São Paulino próximo. Para não aguentar um São Paulino falando, né? Eu tenho vários amigos São Paulinos, incluindo você. Então, pela lógica, eu torceria para o Flamengo, porque aí pelo menos afastava o São Paulino. Mas pela outra lógica, o Flamengo é o que ainda dá dor de cabeça ao Palmeiras no Brasileirão. São Paulo não cheira nem fede no Brasileirão. Então, a instabilidade do Flamengo é boa. Você então, sabe fiquei que na eu pensei, dúvida de quem torcer, não torci para nenhum. Você sabe que eu pensei assim, o Flamengo está muito machucado, muitas brigas internas, que assim é o time assim que tá que nem cachorro morto, né, chutado. E aí fica perigoso, né? E foi perigoso mesmo, quase que o Flamengo complicou a vida do São Paulo. Não, Flamengo tem um baita time, tem um elenco de primeira. É que o São Paulo não conseguiu acertar aquele elenco de jeito nenhum. Você vê a maldade, a terra é redonda, mas dá volta. Né? Tiraram o técnico do Flamengo, Loisval, aí ele veio para São Paulo e foi campeão, se vingou. Esse São Paulo é estranho, né? Ele tem aquele jeitinho dele, não tem pescoço, né? Não tem pescoço. Ele fica ali na beira do campo, que nem um leão enjaulado ali, andando de um lado do outro. Meus amores, meus queridos, coletivo maravilhoso. Mas parabéns, viu? Oi? Parabéns, São Paulino. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje, durante o dia, eu vou celebrar profundamente esse meu filho que está feliz. É o primeiro título do São Paulo que ele vive. Ele tem 15 anos e há exatos 15 anos o São Paulo não vencia um título nacional. Então eu estou feliz por ele também. Gente, bem-vindos aqui a mais o Giro das 11, começando essa semana maravilhosa aqui com meu querido amigo Altamiro Borges. Estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, pela TV Quirimurê na Bahia. E o bate-papo está aqui à disposição de vocês para fazer essa interação virtuosa, para a gente trazer os temas importantes. A semana começa até um pouco morna, né, o Altamiro? Embora a semana passada foi muito forte, foi muito eletrizante, com a delação do Mauro Cid. E hoje você tem desdobramentos, mas um passarinho me diz que vai ter mais um trecho da delação do Mauro Cid que vai vazar essa semana, Altamiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse estado de coisas e depois a gente vai trazendo temas aí de Brasília para você comentar. Eu que fiquei curioso. O que esse passarinho contou para você? Não, mas não precisa nem ser passarinho, né? Porque toda semana sai uma delação, um trecho da delação do Mauro Cid, né? Então essa semana acho que não vai ser diferente, né? Eu também. Eu acho que vai ser uma semana quente, né? Continua sendo. Não vai ter paz, não. É quente por isso, por causa da delação do Mauro Cid. Quente porque o clima está quente também, né? No Brasil. É quente porque o clima está quente, exatamente. E na política é quente porque essa delação do Mauro Cid vai vazando, né? As coisas vazam, né? E é isso, ele vai envolvendo várias figuras, né? Eu acho que agora os milicos estão na linha de tiro, né? Não é só esse comandante da Marinha, né? Ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, né? Que disse que ia colocar as tropas para garantir a posse a vitória do Bolsonaro, né? Garantir o golpe, né? Que tropa ele ia colocar, né? Mas disse que ia colocar as tropas. Mas não é só o Garnier, né? Os vários comandantes viram um plano de golpe e ficaram quietos. Continuaram dando, por exemplo, mesmo o comandante do Exército, que agora está dizendo não, o Exército é que garantiu a democracia.
continuou dando guarita para golpistas, mesmo sabendo dos planos, né? Continuou transformando os tais Forte Apache, né? Os quartéis generais do Exército, em incubadoras de terroristas, deixando a turma se concentrar lá, né? Comendo churrasco, né? Se preparando para uma ação golpista. Então, eu acho que a delação do Mauro Cid complicou demais a vida dos milicos, complicou muito, suja bastante a imagem, né? Para menos que o Múcio, ministro da Defesa, que é o passapano nos milicos, está desesperado para ver se consegue abafar, diminuir a pressão sobre os militares, né? Os militares fazendo um monte de reunião, estão bastante sujos, estão mais sujos do que pau de galinheiro nessa história toda, e não é só o comandante da Marinha, né? O golpista assumido, né? O mais babaca de todos, né? É a milicada toda, a alta oficialidade envolvida nessa trama, né? Vamos ver o que vai dar esse depoimento do general Heleno amanhã, né? Na CPI, na CPMI, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O general Heleno é um dos chefões desse processo, né? Quando você trata dos atos golpistas do 8 de janeiro, da depredação e invasão do Congresso, do Palácio do Planalto, do Supremo, você tem os executores, esses que estão sendo condenados, né? Que são os bagrinhos, são os otários que foram, os patriotários que foram para lá, alimentados, envenenados, foram para lá para executar a tentativa de um golpe, de um clima de terror no Brasil. Miro, o Nassif chama esses patriotários, né, que bucha de canhão ali, são vítimas de doença social. É muito factível, né? Justo. O fascismo nazismo é isso, né? É uma coisa meio de psicopatas, né, velho? Com base no ódio, na mentira, na violência, tal, vai criando essa legião de pessoas desajustadas, né? É só ver o depoimento delas, né? Então, mas tem esses executores, mas tem que ver quem foram os influenciadores, quem alimentou essa turma, quem deu ração para essa turma, né? Tem que ver quem são os financiadores e tem que ver quem são os organizadores. Então, por exemplo, o general Heleno, que agora vai para a Comissão Parlamentar de Inquérito, com o peso nas costas de que Mauro Cid confirmou que teve um plano de golpe, que foi discutido com o comando militar, né? Que o comandante da Marinha apoiou, né? Disse que colocaria as suas tropas, né? O general Heleno está envolvido nessa trama. Então, isso vai, eu acho que o depoimento dele... Aliás, o Heleno vai depor amanhã, né? É isso, o depoimento dele amanhã vai dar uma esquentada, você estava falando da semana, vai dar uma esquentada na semana. Então, eu acho que continuam as repercussões da delação do Mauro Cid, né? Ver até onde vai chegar, né, essa delação. Os próprios bolsonaristas têm dúvida, querem bater no esgoto digital bolsonarista. Uma parte dos bolsonaristas já começou a bater no Mauro Cid, chamando de traidor, bandido, né, xingando o Mauro Cid. Outra parte ainda está cautelosa, né, porque acha que o Mauro Cid ainda pode tentar livrar a cara do Bolsonaro. Então vamos ver o que vai ser. Quero ver esse passarinho aí, o que ele vai revelar. Eu acho que o Mauro Cid ele vai, na verdade, jogar o Bolsonaro, já jogou o Bolsonaro para os leões e os generais também. Aliás, há uma tese de que ele esteja protegendo o exército em detrimento da Marinha. Tanto é que ele delatou, né, que o comandante da Marinha, o Garnier, que tinha topado dar o golpe, e que o comandante do Exército, Freire Gomes, tinha dito assim: Bolsonaro, infelizmente eu vou ter que te prender. Aquela história, né? Seria interessante ver isso acontecer. Como é que foi essa cena toda, se o Heleno estava lá. O Heleno vai ser interpelado certamente sobre isso amanhã, na CPMI dos atos golpistas. Olha, tem muita coisa. E a CPMI ainda deve chamar... Desculpa, Conde. E a CPMI ainda deve chamar o Garnier, né? Tá pedindo, deve chamar o Garnier e, se bobear, o Freire Gomes também. Pois é. Porque o Freire Gomes é isso. Ele agora tem essa história, né? Que você diz, né? Que o Mauro Cid estaria tentando limpar a barra do Exército e dane-se a Marinha. Mas o Freire Gomes é isso. Foi o cara que autorizou toda aquela incubadora de terroristas lá em Brasília, que autorizou, né, toda aquela ação golpista
né, no 8 de janeiro, a preparação do clima para aquela ação golpista. Então, falar que ele foi o defensor da democracia, os milicos, eu acho que eles se dividiram, eles ficaram. Teve uma parte que percebeu que podia ser uma baita fria o golpe, né? Então, eles se dividiram. Não quer dizer que tenham defendido a democracia. Eles calcularam que poderia dar zebra o golpe. Estados Unidos não estavam apoiando, não tinham apoio das elites, como em 64, né? Então, exatamente. As instituições blocadas, era complicado, né? Além do que o líder, né? Alguns falando, mas para ter um golpe, né? O Heleno falou, né? Para ter um golpe precisa um líder. O líder era o Bolsonaro, só que evidentemente é um líder bastante incompetente, é um boçal, né? É um boçal total. Lógico que ficar na mão desse capetão era um risco para os generais, por uma tentativa de golpe. E hoje a gente acaba sabendo também que muita gente no Exército, segundo a delação do Cid, segundo outros desdobramentos, comentários em off de generais para jornalistas, tudo mais, que eles eles até poderiam querer um golpe, mas não com Bolsonaro. O Bolsonaro era muito imprevisível, chato, maluco, né? Então aquilo irritava também, em grande medida, ali a cúpula do Exército. Altamiro Borges, tão bom começar a semana com você, meu querido. São Paulino feliz. É muito bom. Olha, vou para o bate-papo aqui para saudar o nosso público que está chegando aqui com tudo. Cessar Fogo está dizendo: Conde, já te assisti muitas vezes pela TV Quirimurê, onde trabalhava até recentemente. Quirimurê significa grande mar interior, pelos tupinambás. Depois aportuguesaram Bahia de Todos os Santos. Que lindo. Eu adoro o nome Quirimurê. Sou fã. Por isso que todo dia, além de fazer a menção à TV baiana, eu também satisfaço a minha vontade musical de pronunciar esta palavra indígena. Helenilda Clemente Peixoto, isso mesmo, Miro, comandante do Exército, deveria ter acabado com os acampamentos golpistas. Carlos C. da S. Silva, Filho Silva, está dizendo aqui: bastou o secretário dos Estados Unidos embarcar aqui para nossos milicos recuarem. Foi isso que conteve a sanha golpista. Nilva Sader: oi, menino Miro e menino Conde. Bruno Profeta: eu vejo condes. Com que frequência? A cada 12 horas. Que bonitinho. Eu vejo condes porque eu estou sempre às 11 da noite, às 11 da manhã. Ia de Nascimento: Conde, bom dia, Altamiro. Como está nosso Fernando Brito? Me dê notícias dele e transmita nosso abraço e torcida para a restauração da saúde dele. Ô Miro, obrigado, Ieda, pela lembrança, pela pergunta. Eu não fico mandando muita mensagem para o Fernando e nem para a filha dele, Ana Clara, querida, porque para não ficar perturbando também. Você tem alguma novidade ali sobre o Brito? Não? Quando não tenho novidade, estou bastante preocupado. Bastante preocupado, porque eu, ao contrário de você, tentei várias vezes, acionei, inclusive, né, pedi a alguns amigos do Rio para irem atrás, né, para saber da situação dele. Estou bastante preocupado, né? Outro dia, Thalita me mandou uma mensagem dele dizendo que ele não sabe diagnosticar o que ele está tendo. Quer dizer, é um negócio gravíssimo, ele está muito fragilizado, né? Então, estou bastante preocupado, não tenho conseguido falar com ele, infelizmente. Está fazendo muita falta, Fernando Brito, e eu prometo aqui para o nosso público que hoje vou consultar ali, vou ligar para a filha dele para saber como é que estão as coisas ali. A Rita de Cássia Moreira Higino está dizendo: amo ouvir o mestre Altamiro Borges. E a Marilu Cimari: Conde, essa semana vi uma calopsita e lembrei do Altamiro Borges. Olha que simpático, Altamiro. Que coisa fofa, meiga, né? Tá lá, Altamiro. Ele quase não ri, né? Você não se sente assim honrado de ser comparado a esse animal tão bonito e inteligente? Cada figura. Até caiu meu chinelo aqui. O que foi? Não, caiu, derrubei o negócio aqui no chão, mas tudo bem. Derrubou até o negócio ali. Altamiro Borges, vamos avançar aqui um pouco na nossa pauta.
E só uma observaçãozinha, viu, Conde? Diga aí, querido. Além da delação do Cid, esse passarinho que te contou aí que vai ter novidades, né? Além desse envolvimento dos militares e tal, você tem a própria, aí além da CPI, né, da CPMI, você tem a continuidade dos julgamentos no Supremo, né? Já julgou 3, não é isso? 3 foram condenados de 15 a 17, de 14 a 17 anos de prisão, né? E retoma os julgamentos essa semana, agora virtual, né? Outros serão condenados por participação nos atos golpistas, né? Então isso também esquenta. Eu não sei se você viu, mas o que eu adorei, porque o STF fez aquela primeira leva com 4 terroristas lá, né, golpistas, e com penas de 17, 15 anos. E aí o STF começou a julgar eletronicamente, né, digitalmente, um outro lote de golpistas, acho que com menos gravidade e com penas articuladas, né? Assim, do tipo, você não vai para a prisão, mas você vai ficar com tornozeleira, você vai fazer serviço social, 300 horas de serviço social, e tem um curso de democracia, Altamiro. Eles vão ter que fazer um curso de democracia. Acho que 12 horas de curso. Não é uma maravilha? Já pensou? 4 dias. Um bolsominion ali sentadinho e falou, olha, democracia é isso, isso e isso. Eu adorei essa parte. Vai ser muito doloroso para eles. Né? Esse foi o pedido já da PGR, né? Da Procuradoria-Geral da República. Exatamente. 10 já toparam, né? É um acordo, né? É um acordo para diminuir a pena, né? É um acordo para diminuir a pena, chama a NPP, né? 10 já toparam e tem 306 na fila. 306 na todos fila. Querem, todos os acusados querem. É isso. Quando acaba a impunidade, quando o Supremo vai lá e chega e diz o seguinte, ó, você cometeu um ato terrorista, cometeu 5 crimes, né? Atentado ao Estado de Direito, tentativa de golpe, destruição de patrimônio, blá, blá, blá. Você cometeu 5 crimes, organização criminosa, e a pena não tem choro nem vela. Um é 14 anos, outro é 17 anos, o primeiro foi condenado a 17 anos. Quando essa turma vê as condenações, ela fala, eita, esse negócio é sério, eu pensei que não era tão sério assim. Então, deixa eu correr para fazer um acordinho aqui para diminuir minha pena. Então, isso foi uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, acatada pelo Supremo, e que o PGR, então, já começou a fazer os tais acordos, a firmar os acordos. Então, firmaram os 10 primeiros e já tem 300 e poucos na fila querendo entrar. E é uma pena mais branda, mas é uma pena, né? É uma punição por ter participado desses atos de vandalismo, de terrorismo, né? Então, ela prevê isso que você estava falando, prevê trabalho socioeducativo, né? Prevê serviços à comunidade, prevê 300 horas, né? que é o tempo da pena de 5 anos, né? 300 horas, prevê esse curso. O nome do curso é Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado. É ótimo, para eles aprenderem alguma coisa, o que significa Estado de Direito, o que significa democracia, porque eles desaprenderam de vez com Bolsonaro. Bolsonaro era um provocador, era um fascista, eles aprenderam. Então, tem esse cursinho também, não podem usar redes digitais, proibidos de utilizar redes digitais. Se cometer alguma besteira, volta para a pena anterior, né? Aliás, você se divertiu muito com uma coisa muito feia que você fez com aquele bolsonarista, o capixaba Marcos Soares Moreira, e ele praticamente pediu para voltar para a prisão, né, Altamiro? Pediu, o Supremo atendeu, pronto. O Supremo atendeu, quer voltar. Mas o cara é malandro. Esse Marcos, né, que se diz empresário do Espírito Santo, isso é um malandrinho, isso é esperto. Ele é candidato a vereador o ano que vem. Então, ele faz questão de exibir nas redes sociais a tornozeleira eletrônica dele. Virou panfleto para ele, a tornozeleira. Ele faz questão de exibir. Ele participou já de várias atividades do PL, participou inclusive de um encontro nacional do PL, do partido do Bolsonaro, e ele já anunciou que vai ser candidato a vereador em, acho que é Serra, uma cidade da região metropolitana lá de Vitória, uma cidade grande, mais de 500 mil habitantes, né?
Já anunciou. Então, ele está fazendo campanha, só que ele abusou. Ele chegou, produziu um vídeo dizendo que é um vídeo de crianças, um vídeo mentiroso, não é isso? Produziu um vídeo no TikTok, aí no outro vídeo fez a provocação. Eu não recuo, eu não vou dar o braço a torcer, vocês são vagabundos, corruptos, venham me prender, né? Eu não vou baixar a cabeça, tal, né? Disse, inclusive, que estava passando por uma fase de vida muito difícil, que ele não está se alimentando direito, que ele não está orando, que ele não tem mais libido sexual. Falou um monte de coisa e falou, não, venham me prender. O Alexandre de Moraes não bobeou. É mesmo? Você está pedindo? Então tá preso de novo. Vai para a cadeia de novo. Só que agora a situação dele pode se complicar. Não sei se ele consegue se libertar antes das eleições municipais do ano que vem. É um panaca. É o tipo Agora, de imbecilizado bolsonarista. É, de fato, um risco, porque essas pessoas que se notabilizam por essa extravagância, né, por esses crimes, eles acabam ganhando notoriedade e podem se eleger, né? Sim. Vereador e tudo mais. Então é bom a gente ter um certo cuidado. Agora, Altamiro... se você levar em consideração, Conde, se você levar em consideração que Bolsonaro teve 48% dos votos, se você levar em consideração que bolsonarismo raiz, segundo pesquisas qualitativas, né, é por volta de 15% hoje no Brasil, cresceu. Historicamente, era por volta de 8%, 10%. Cresceu. Né? Você pega, por exemplo, uma cidade como Serra, né, que é onde ele teria lançado sua pré-campanha a vereador. Uma cidade como Serra, 500 mil habitantes, 10% dá 50 mil... Né? 500 mil habitantes, vamos dizer que tem uns 300 mil eleitores, 10% dá 30 mil votos. Se ele conseguir uma fatia disso, é capaz de se eleger vereador mesmo, porque tem uma parcela fascista na sociedade brasileira que gosta desse tipo de declaração de mentira, de ódio desse cara. Olha, a verdade é que é muito difícil conquistar eleitores falando a verdade e com uma pauta, digamos, social importante. É muito difícil. É muito difícil ter audiência, né, nas redes falando a verdade. Então, é uma desproporção que nós temos de encarar e precisamos estudar um pouco isso, viu? Porque a população brasileira, você vê que quando o Instituto de Pesquisa vão a campo para saber, Altamiro, se a população brasileira é a favor da prisão, porte de drogas, maconha, até 250 gramas, aquela coisa toda, eles são todos contra, eles querem que as pessoas continuem sendo presas. Quer dizer, os pretos da periferia, e eles próprios estão, evidentemente, nesse universo que é pesquisado. É curioso, porque a população brasileira ela é conservadora, né? A gente entende esse perfil conservador, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma identificação muito grande com o Lula. E o Lula, por isso que o Lula é uma esfinge, né? Por isso que ele é uma figura única, né? Porque ele consegue, por exemplo, seduzir e conquistar esse nicho que é conservador. Não é uma coisa que não te incomoda isso, Altamiro? Não te deixa curioso? Uma pesquisa profunda sobre isso, né? Isso dá uma baita pesquisa, isso dá uma baita reflexão sociológica, É isso, você tem uma fatia do eleitorado brasileiro muito conservador, você deu aí os dados, né? Conservador. É só a gente não esquecer que a nossa sociedade foi escravocrata. Então, por exemplo, o racismo é muito forte no Brasil. É só não esquecer que a nossa sociedade foi patriarcal. Então, o machismo é muito forte no Brasil. A nossa sociedade, por mais que queiram dizer que ela é cordial, como diria o Gilberto Freire, né? Ela não tem nada de cordial, ela é muito violenta, tem muita violência. Então, por isso que o discurso do ódio, da violência, tem força também no Brasil. O discurso da Arminha tem força no Brasil, né? Numa sociedade violenta, né? Então, tudo isso leva a um conservadorismo muito grande, a muito preconceito e tal. O bolsonarismo que fez foi destampar, isso estava meio tampado, né? O bolsonarismo destampou. Não, o golpe de
de 16 já havia destampado, a ação da mídia anteriormente já estava estimulando esse tipo de ódio, né, a ideias mais progressistas, né, e o bolsonarismo destampou de vez. Então, você tem um eleitorado conservador grande no Brasil. Isso, inclusive, mudou em várias cidades. Você tinha um eleitorado mais progressista em áreas de mais trabalho industrial, com maior concentração de trabalhadores formais. Tá? O desmonte do mundo do trabalho também favorece ideias conservadoras. O desmonte do sindicalismo, tudo isso favorece ideias conservadoras na sociedade. Então, você tem uma onda de ideias conservadoras. É interessante observar isso, Conde. Você já teve, na luta pela democratização do país, na ascensão da luta democrática no país, você já teve vários parlamentares de esquerda como formadores de opinião. Ganhavam por ser formadores de opinião. Não era porque administrava uma cidade, né, tinha uma área eleitoral, né, consolidada, não era porque tinha dinheiro, né? Eram parlamentares que se projetaram na luta democrática como formadores de opinião. Você pega um Florestan Fernandes, por exemplo. Florestan foi deputado federal, ele não tinha uma área, não tinha um reduto eleitoral num município ou num bairro. Ele não tinha dinheiro. Ao contrário, professor não tinha dinheiro. Florestan ganhou pela posição política dele, por enfrentar os grandes temas, por um debate incisivo, por comprar grandes polêmicas. Tá? Então, você teve um período de grandes formadores de opinião no campo da esquerda. Hoje, você conta nos dedos esses formadores de opinião no campo da esquerda, o que pode revelar um problema. Pode revelar que a esquerda se domesticou demais, se institucionalizou demais. Pode revelar que a esquerda está com dificuldades na linguagem. Tudo bem, você não vai usar a linguagem da extrema-direita, que é do ódio, que é da mentira, né, que é coisa superficial. Né? Mas será que a linguagem que está utilizando pega na emoção das pessoas? Então, pode refletir um problema de linguagem, pode refletir um problema, então, de incisividade, de ser mais, né, menos institucionalizado, menos burocratizado, menos domesticado, ser mais incisivo, uma linguagem mais forte. Então, são coisas, como você diz, dá um belo debate. São coisas para estudar mais. Precisa ser estudado, né? Isso aí. Olha, você sabe quem vai estar daqui a pouco aqui com a gente, ô Altamiro? Frei Chico? Frei Chico, que já está no bastidor aqui. Frei Chico daqui a pouco vai entrar aqui. Grande figura. Estou devendo grande um suco de laranja para o Frei Chico. Tomar um suco de laranja para o Frei Chico. Estou devendo um suco de laranja. Suco de laranja é sacanagem. Estou devendo um dia desses marcar num lugar para tomar um suco de laranja, ou de maracujá, ou de berinjela, sei lá, um suco desse. Um suco de grande cebola. Frei Chico, adoro Frei Chico, bela figura. O Frei Chico daqui a pouco eu vou colocar ele na tela aqui e a gente vai seguir para um papo muito bom aqui. Estou com saudade do Frei Chico, precisamos ouvir esse homem, rapaz. Está aqui, ó, tá prontinho. Esse tem história. Energia. O meu querido Altamiro, vamos para o bate-papo mais uma vez aqui. O Flávio Botelho está dizendo aqui, não é um animal, é um lindo pássaro. Está falando da calopsita? Claro que é um animal. Um pássaro é um animal. Animal, é uma questão semântica, né? José Sidney Pinheiro, deveria expandir essa disciplina para as escolas. Suzana Cardoso da Silveira, meia pedagogia para os golpistas. Marcolino, vão ganhar diploma? Acho que sim, né? Devem ganhar. Botar na parede depois assim, né? Eu fiz o curso de democracia. Carlos Alberto Veloso Lopes, há previsão legal para esses acordos formulados pela PGR? Vamos tornar obrigatório para quem furta carne, chocolate, avião de traficante, etc. Não entendi muito bem isso aqui. Como é que é? Chocolate, avião de traficante? Não sei. Eu acho que esse curso para a democracia, a despeito do que o Carlos Alberto está falando aqui, ele é importante. Ele é um instrumento que eu acho que a gente vai precisar muito disso nos próximos tempos. Porque, embora eu acredite, né, e alguns me chamam até de inocente por isso, eu acredito que o fascismo está se encolhendo no Brasil, Altamiro. Inclusive, mais uma vez, vou citar aqui a Márcia Tiburi, que esteve aqui conosco semana passada. Quando cai o fascismo, as verdades aparecem. Elas começam a aparecer muito fortemente. E eu estou para te perguntar o seguinte, vou aproveitar para perguntar exatamente agora. Tem
uns setores da esquerda, enfim, setores democráticos, cada um interpretando de uma maneira, eles têm se queixado muito de que os peixes pequenos estão sendo punidos, né? Os bagrinhos, aqueles que foram lá, né, bucha de canhão para Brasília, invadiram, quebraram, né, mostraram a cara e tudo mais. E que os mandantes e os financiadores não apareceram. Agora, eu acho que é uma questão a gente ter um pouco de paciência, né? Acho que é mais difícil fazer cercar juridicamente essas figuras mais proeminentes nessa intentona golpista. O Breno Altman diz que tinha que ser punido primeiro os mandantes e depois os bagrinhos. Eu acho que isso é um pouco difícil. O que você pensa a respeito disso? Você acha que os mandantes podem se safar a essa altura do campeonato? Primeiro, eu acho importantíssimo condenar esses bagrinhos. Eu não sou daqueles que fica, não, as penas estão muito duras, tinha que pegar mais leve. Eu acho que é uma questão de pedagogia, como foi dito aí no chat. É uma questão, você tem... Esses apareceram, esses fizeram questão, inclusive, de fazer selfie, né? Obrando no Senado, né? Derrubando coisa, quebrando vidro, né? Fizeram questão. Eles estavam envenenados com a ideia de que, promovendo aquela ocupação, invasão, depredação dos três poderes, né, do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF, do Supremo, que aquilo ia criar uma onda nacional que ia levar à decretação da garantia de lei e ordem para a intervenção dos militares. Eles estavam... Esse era o plano. Talvez eles tenham errado do time. Se tivesse tentado fazer isso antes da posse, era uma coisa. Depois da posse, talvez erraram no time, né? Talvez não perceberam que havia divisão entre as próprias Forças Armadas. Não havia certeza. Havia vontade, mas não havia certeza do êxito do golpe, né? Então, esses bagrinhos, que foram os executores, foram os que estavam lá na linha de frente, né? Que foram insuflados, precisam ser punidos. E eu aí não sou daqueles que acha que o Supremo está pegando muito pesado, não. Eu acho que tem que pegar pesado, né? Porque isso é pedagógico, isso ensina, né? Tem que pegar pesado. Não, e tem outra coisa, para quem pegou 17 anos, como aquele tal do Aécio lá, ele por ser réu primário, aliás, em todos os sentidos, né? Primário em todos os sentidos. Todos. Ele, por ser réu primário, ele pode, né? Acho que conquistar. Depois vão ter outros recursos, vai ter um monte de coisa. Mas era preciso uma punição. Você vê, esse Aécio mesmo, esse foi o primeiro, 17 anos. Esse foi um cara totalmente desajustado. É interessantíssimo ler as entrevistas com moradores do condomínio dele e interessantíssimo ler as entrevistas com trabalhadores da Sabesp. Pessoas que dizem, esse cara era até um bom trabalhador, o problema é que 4 anos para cá ele endoidou, né? Começou a brigar porque para ele a terra era plana e quem discordava que terra era plana estava contra o Olavo de Carvalho, que era o mestre dele, virou o mestre dele, né? Começou a brigar com quem? Porque disse que a Hillary não era um ser humano, era um ser alienígena, era um réptil. Aí os trabalhadores da Sabesp dizendo que de 8 anos para cá era impossível conversar com esse sujeito, porque esse sujeito virou um psicopata, um louco. Doença social, foi capturado. Doença social. Então, esses bagrinhos, eles foram bucha de canhão, eles foram usados, por isso que são otários, patriotários, né? Foram usados, né? Enquanto o Bolsonaro arrecadava 17 milhões em PIX, o Aécio conseguiu 17 anos na cadeia. 17, né? Otários completos. Agora, então é importante pegar e ser punição para ser pedagógico. Agora, é evidente que é preciso chegar às outras camadas. E isso vai depender de pressão da sociedade, porque se bobear, tem acordão. Se bobear, tem acordão. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento diferente. Até porque a gente vê, por exemplo, a delação do Mauro Cid prosperando, é sinal de que não vai ter acordão. Eu acho que as pessoas têm o direito de serem traumatizadas e acharem que tudo vai acabar em pizza, mas eu não acredito nisso, já vou dizendo logo de cara. Olha, o Edson Antunes está dizendo aqui, esse rapaz do Espírito Santo, a natureza toma conta.
Ele é bastante extravagante, né? Esse sujeito aí que pediu para ser preso. Cláudio Alves, tudo isso é conservadorismo ou ignorância? Acho que é um pouco de cada, né, o Altamiro? Carlos Alberto Veloso Lopes, quer dizer que esse TAC criminal só surgiu agora para beneficiar os nazis? Não sei o que é TAC, mas dá para subentender. Isso é anistia. Tem de ser condenados depois do juiz define o benefício. É que eu acho que é uma situação muito atípica, é muita gente para ser presa, 800 pessoas, né? Então, eles dão esse dispositivo. Se o cara se arrepender, se retratar, né? E todos eles estão super, assim, com medo, né? Com medo da justiça. Eu acho que faz parte, né? Não dá para a gente. Esse acordo, esse ANPP é previsto em lei, é uma lei de 2019, sim. Então é lei mesmo. Né? Não é uma coisa nova. Até o Moro tem o dedinho nesse negócio. Então, quem está criticando e gosta do Moro, critique o Moro. Né? É lei. E ele não pega os que tiveram, ele não inclui os que cometeram crimes mais graves. Os que participaram direto da depredação, esses não estão incluídos. Era aquela turma que estava no quartel, que até se deslocou para o local, mas não há provas de atos de depredação, de invasão e tal, né? Mas estavam metidos na tentativa golpista. Né? Então, é essa turma que pode requisitar, que pode firmar esse acordo com todas aquelas medidas, né? Trabalho socioeducativo, multa, não estar em redes digitais, não cometer novos crimes, porque pode voltar mesmo à pena anterior. Então, é uma forma de punir, né? Já que a turma está falando em punição não tão rigorosa com esses bagrinhos, esses mais bagrinhos estão podendo firmar esse acordo. É um acordo para facilitar, inclusive, o processo de julgamento. Altamiro Borges, deixa eu colocar aqui. Queria, antes da gente encerrar o nosso bloco aqui e receber o Frei Chico, que você comentasse sobre a indicação para o STF, porque essa semana as coisas começam. O Lula está já mais. Não vai fazer viagens, né? Vai operar a cabeça do fêmur na próxima sexta-feira. Ele já está meio que numa situação de repouso, mas como é que se diz? Atuando intensamente, ele não consegue parar, né? Então, e tem muita coisa para fazer na articulação política do governo. Uma delas é a indicação para a PGR e para o STF. O que ocorre é que existe muita especulação, fofoca em Brasília. Vai o Bruno Dantas, o Jorge Messias, o Flávio Dino. As pessoas ficam falando separar. E, na verdade, eu pude conversar com uma pessoa que está ali próxima dessas negociações. Ninguém sabe o que o Lula vai fazer. A realidade é essa. Eu vou até colocar na tela aqui os rostos das pessoas que estão ali, digamos, no horizonte do Lula. Está aqui a Vera Araújo, o Flávio Dino, o Jorge Messias e o Bruno Dantas. E tem mais gente. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa pressão, essa piracema de boatos, né, que toma conta de Brasília, e a serenidade com a qual o Lula vai ter de fazer essa nomeação para o bem da própria corte, da Suprema Corte. Altamiro Borges. Então, Conde, eu concordo contigo. Por enquanto é muita especulação, né? Tem gente, inclusive, conversei com uma pessoa que me disse o seguinte: bicho, ele não consulta, ele não está consultando, não está falando nada sobre esse assunto. Ele ouve, mas não fala nada. Esse ranking é dos especuladores, não é do Lula. Exato. Então é muita especulação, né? Nomes, todos eles nomes importantes. O que dá para perceber é que o Lula está muito mais cauteloso nessa questão da nomeação para o Supremo, né? Talvez por ter uma experiência muito negativa do que foram outras indicações para o Supremo, né? Nas outras foi muito em função de outras pressões que ocorreram, muitas indicações, muita gente pleiteando, ele acabou cedendo, e me parece que ele tem uma análise mais autocrítica do que foram as nomeações anteriores. Então, agora ele está sendo muito mais rigoroso. Eu acho que, por enquanto, são 4 belíssimos nomes. Por enquanto, eu acho que ele está ouvindo. Tá ouvindo.
num sentido de fortalecer o Supremo, né, sabendo do papel que o Supremo vai adquirindo cada vez mais. Então, acho que, por enquanto, é especulação. Perturbaram tanto a cabeça do Lula na questão da PGR. Hoje é o último dia do Augusto Aras, hein? Hoje. Isso. Que não vai deixar saudade nenhuma. Não vai. Tanto a cabeça dele que ele até pediu, falou, então eu quero mais nomes aqui, né? Fica aquela coisa, o Bigonha, o Gonê, o Bigonha, isso aqui, aparece mais um e tal. Sabe, as pessoas têm que entenderem também que fazer muita pressão também é ruim, no caso do Lula, né? Porque o Lula, ele é macaco velho. Eu vou pedir para o Frei Chico abrir aqui a imagem para a gente colocar ele na tela, que eu quero ver Frei Chico junto com o Altamiro aqui um pouquinho, antes de eu liberar o meu querido Altamiro Borges. Então, Frei Chico, meu querido, ele está no sindicato lá, ele já abriu aqui, ó. É Frei Chico. Grande Frei Chico, seja muito bem-vindo. Olha só. Eita, tá com a careca bonita da porra. Ô, Altamiro, tá escutando? Olha a voz, vem lá né? Cheio de eco, é? Você tá escutando, Altamiro? Você tá me devendo um puta almoço, rapaz. Lá no Sujinho, você prometeu, cara. Foi 4 anos isso, 4 ou 5 anos, imagina. Prometer para um velho um almoço e demorar 4 anos para pagar, pô, meu sacanagem. Isso não se faz, Altamiro. Um almoço no Sujinho. É isso? Não, seria no Sujinho, que seria um dos melhores lugares, não é? Tá bom. E o Conde iria junto porque ele não gosta muito de carne. Então nós queríamos da carne, ele comeria um frango. Eu posso comer um bife de brócolis. Você já viu aquele bife de brócolis? Vegano. Falando em comida, o cara vem com brócolis, porra. Cara, eu sou experimento, cara. Se ele pedir um bife de brócolis no Sujinho, ele é expulso do boteco. Vamos aí, o Conde. Mas vocês dois, hein? Vocês, então, têm todos esses carnavais aí. Suco de... O que é suco de laranja? Por que o Altamiro falou isso? Suco de laranja era um nome fantasia de cachaça, era isso. Eu não quis falar cachaça no programa. Bota vodka dentro. Bota vodka, fica um Wi-Fi, coisa parecida. É suco de laranja, cara. Eu vou te ligar e a gente vai marcar. Pronto, fechou. Botou aí, cara. Pô, estamos aí também. Olha, aproveita porque eu não quero ir no seu enterro. Você não vai no meu. Agora, se você for no meu, você pode ir lá beber, bicho. Né? Pode pegar um monte de cachaça para comemorar o morto. Olha só essa dupla. Há quanto tempo vocês se conhecem? Ixi, Maria. Anos 70 e pouco. Sério? Desde as greves do ABC. 70. Desde as greves do ABC. Ele já foi jovem, ele era um cara bonito, rapaz. Ele tinha um cabelão assim? Nossa, o cara já foi jovem. Na época, o Frei Chico já não tinha cabelo também. O Frei Chico nasceu sem cabelo, né, Frei Chico? Mas a minha beleza é natural. Não tem naturalmente feio. Olha, o outro usa uma touca aqui, tá? Eu não preciso de nada, cara. Ô, Frei Chico, você ia ficar muito elegante com um gorro desse. Eu vou levar para você aí quando o Altamiro pagar o almoço para gente. Você já me prometeu uma vez, não se esqueça. Eu já te prometi, Eu prometo bem, você sabe que eu prometo sempre, né? Ô, Altamiro, vou liberar você, meu querido. Muito obrigado. Frei, vou te ligar, a gente combina. Vamos combinar esse negócio lá no Sujinho. Fechado? Legal, viu? Legal. Bom te ver, viu, mestre? Bom te ver mesmo, viu? Maior carinho por você. Tchau. Beijão pra você, Conde. Bom trabalho. Valeu.